O atacante Rafael Borré, que tem acordo com o Internacional fechado para jogar no Beira-Rio depois que terminar o seu vínculo com o Werder Bremen, entrou em campo neste final de semana e venceu a equipe do Bayern de Munique com o Werder Bremen pelo placar de 1-0. O detalhe, entretanto, foi que Borré, que é um dos principais jogadores da equipe na temporada, começou o jogo no banco de reservas. Isso pode ter repercussões que agradam ao Internacional, em especial pelo fato do Werder Bremen estar atingindo o seu objetivo na Bundesliga. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Rafael Santos Borré e trazer as últimas atualizações do que o jogador está vivendo na Alemanha, já que entrou em campo neste final de semana e com o Werder Bremen venceu o Bayern de Munique pelo placar de 1-0. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. O link vai estar fixado aqui nos comentários. ZAPAY. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito e tu pode ainda antecipar o teu IPVA com até 24% de desconto, utilizando os descontos de Bom Cidadão e Bom Motorista, tá? Zapay, ZAPAY, baixa gratuitamente e faz uma consulta no teu veículo, tá? O Werder Bremen entrou em campo neste domingo contra o Bayern de Munique e não teve Rafael Borré entre os titulares. E aqui é importante a gente dar o tamanho para isso, tá? O Borré, que nesta semana foi anunciado pelo Internacional, que posou para uma foto com a camisa do Inter, que irritou os dirigentes do Werder Bremen por este episódio e que é o principal jogador do Werder Bremen na temporada, um dos principais jogadores do Werder Bremen na temporada, começou essa partida no banco de reservas. E de acordo com o seu treinador, Ole Werner, por uma questão estratégica, o Werder Bremen jogou no contra-ataque e optou por ter atacantes de uma maior velocidade, que acabassem marcando mais e tivessem uma bola longa um pouco mais efetiva, e que não era exatamente o jogo para o Rafael Borré. De qualquer maneira, o Werder Bremen venceu 1-0 no jogo mais difícil da temporada, que é contra o Bayern de Munique, fora de casa. É verdade que o Bayern de Munique não está vivendo um grande momento, é o segundo colocado da Bundesliga, está atrás do Bayer Leverkusen, mas, inegavelmente, foi uma grande vitória da equipe do Werder Bremen. Eu assisti o jogo, o Werder Bremen se defendeu, apostou nessa estratégia do Ole Werner, que deu certo, em uma bola conseguiu matar o jogo, fez um gol anulado ainda pelo árbitro em função de um impedimento, mas venceu a equipe do Bayern de Munique. E sem Borré. O Borré entrou em campo na segunda etapa, aos 21 minutos aproximadamente do segundo tempo. E, entrando no segundo tempo, o Borré teve principalmente a função de marcar lateral. E ele esteve bem empenhado durante o jogo. É óbvio que ele não teve grandes chances de ataque, mas ele correu, marcou bastante, brigou bastante, o que era a função a ser feita naquele momento do jogo, quando o Bayern de Munique pressionava, já que estava perdendo pelo placar de 1-0. Mas a repercussão da vitória do Werder Bremen sem Borré chamou a atenção. Porque no Bild, por exemplo, que é o principal jornal alemão de esportes e que tem setoristas do Werder Bremen, não se tocou no assunto Borré. O assunto Borré esfria na Alemanha. E Borré, com isso, esfria na Alemanha. Se tratou com uma certa naturalidade, ou melhor, se deu mais importância, isso é óbvio, para a vitória do Werder Bremen, para o triunfo do Werder Bremen, pelo fato do Werder Bremen agora estar mais distante da zona de rebaixamento, e eu já vou passar aqui a classificação. O Werder Bremen agora é o 13º colocado, com 20 pontos, e está a 9 pontos acima do limite da zona do rebaixamento. Deu uma distanciada boa. E obviamente isso é muito mais pauta do que a ausência do Rafael Borré, que foi pouco tratada na mídia, pouco tratada inclusive nas entrevistas pós-jogo da vitória do Werder Bremen. E isso significa um esfriamento do Borré e um esfriamento da pauta. Vamos lá. O Werder Bremen mantinha o Borré, claro, porque precisa desse jogador, mas também pelo fato de que a repercussão seria muito negativa se o time, brigando para não cair, libera um jogador de graça, que é o Borré. Por mais que o Werder Bremen estivesse insatisfeito com a situação do Borré ter posado para uma foto com a camisa de outro clube. E esse ânimo, ele esfria a partir de agora. Primeiro, pelo fato do Werder Bremen estar se distanciando da zona de rebaixamento,
o que tranquiliza um pouco a situação em Bremen. E pelo fato do Borré não estar no time. E esse esfriamento do Borré e o esfriamento da pauta pode ser bom para o Internacional. O Inter segue trabalhando nos bastidores, pressionando principalmente o Borré para que o Borré consiga a sua liberação junto ao Werder Bremen, para que ele venha de maneira antecipada e não somente em julho. O Inter vai dar um tempo para que as melancias se acomodem. Daqui a pouco o Werder Bremen engrena mais 2 vitórias com o Borré no banco. O Borré chega e fala, cara, olha só, vocês não estão me utilizando, eu sou reserva, vocês estão conseguindo seus objetivos, me libera, não quero ficar aqui. E a liberação fique mais fácil. É um caminho que fica mais perto para o Werder Bremen liberar o jogador, o fato do Borré não estar jogando, ou ser reserva no jogo contra o Bayern de Munique, e o Werder Bremen ter vencido e conseguido seu objetivo. E o Inter está acompanhando isso da Alemanha. O Kudê falou sobre o assunto na entrevista coletiva, mas deu um tom de que não sabe, de que espera o jogador, mas que não sabe exatamente quando vai vir. Ele se policiou muito, a gente viu isso, que o Kudê se policiou muito para falar sobre o Borré, para não falar algo a mais, mas a direção está, de fato, trabalhando para uma antecipação da vinda desse jogador. E a vitória do Werder Bremen pode mais ajudar do que atrapalhar o Internacional neste objetivo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!